A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos mais uma vez aqui e desta feita nós estaremos nos preparando para estarmos estudando mais uma lição, e a lição de hoje é a lição de número 4 no nosso manual de estudos, que é os Evangelhos, né? Fazendo uma análise aí, o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. O Evangelho de Marcos, ele será analisado em duas lições, e a lição 4 é a primeira, tá? Então nós vamos para o nosso assunto. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, tá? E aí nós temos o esboço da lição, que são os tópicos que nós vamos estar analisando, que é o autor e o tema deste livro, a vinda do servo, depois o poder do servo, a oposição que o servo encontrou, o servo prepara os discípulos, o sacrifício do servo e depois a ressurreição do servo, tá? Então, uma das coisas que nós vamos entender neste evangelho, que sendo um dos menores evangelhos, só fazendo uma correção aqui, nós vamos estar estudando em uma só lição o evangelho de Marcos, tá? Em uma só lição, é uma correção aqui. E ele é um dos menores evangelhos, tá? E dentro desta perspectiva, nós vamos perceber que ele tem uma gama de fundamentação de ensinamentos. Quando nós formos fazer uma análise do sinótico, nós vamos perceber a importância do escrito de Marcos dentro do contexto do Evangelho, tá? A autoria deste Evangelho, ela é atribuída a João, que tinha por sobrenome Marcos. Essa referência, ela está lá em Atos 12:12, que João tinha por sobrenome Marcos, sendo que o mesmo ele fez parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso nós temos lá também em Atos capítulo 12, versículo 25, e o mesmo era sobrinho de Barnabé, o Barnabé que acompanhou também o apóstolo Paulo na sua primeira viagem, e esta referência que ele é sobrinho de Barnabé está lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, e há um consenso de que este livro ele foi escrito na Itália, tá, em Roma, provavelmente no ano 65 depois de Cristo, e neste período a igreja já dispunha de outros escritos apostólicos, né, como as primeiras cartas do apóstolo Paulo, elas já haviam sido escritas, tá? Já haviam sido escritas. Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele faz um pedido, ele solicita a presença de Marcos, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, o que corrobora a estada de Marcos, de João Marcos em Roma, e o entendimento que esse evangelho ele foi escrito após a morte ou martírio de Paulo e de Pedro, tá? A narrativa que o Evangelho segundo Marcos ele faz ali no capítulo 14, os versículos 51 e 52,
a maioria ou o consenso é de que ele está dando ali um testemunho próprio, né, daquele moço que estava nu, envolto em um lençol, por ocasião em que Jesus ele foi aprisionado. Tá? Então essas são algumas informações que nós temos acerca do autor, né? E também nós devemos destacar aqui que neste período em que o livro foi escrito, como é consenso, a igreja estava sofrendo já uma perseguição política por parte do Império Romano, uma vez que as autoridades romanas atribuíam aos cristãos o incêndio que destruiu parte de Roma, né, quase que a metade da cidade no ano de 65, data aceita aqui no nosso manual de estudo. A referência que é feita à Babilônia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, acredita-se que é uma alusão velada a Roma nesse período que Marcos estava junto com Pedro. Tá? Essa é a visão ou o consenso que se tem. Quando nós analisamos para o propósito e a mensagem do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos ele não é somente uma coletânea de substratos da tradição oral e nem tampouco uma biografia de Jesus no sentido normal da expressão. Uma vez que ele não cita o nascimento de Jesus e quase nada também ele relata sobre a família de Jesus. Marcos, ele vai iniciar o seu evangelho de maneira muito contundente. Ele inicia com as seguintes expressões: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O termo evangelho no hebraico é bsar, que significa anunciar as novas de salvação. Ou seja, ele vai registrar que Jesus Cristo é aquilo que Jesus Cristo ele fez ou que Deus fez em Jesus Cristo ou através de Jesus Cristo. Então ele vai destacar aqui a vida terrena de Jesus durante o período do seu ministério. Tá? O destaque também a sua morte vicária, uma morte sacrificial, substitutiva, que ele morre em prol da humanidade, e tem um destaque também sobre a ressurreição e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, são essas questões que nós vamos estar analisando nesse contexto. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente quando nós destacamos o Evangelho, tá? Que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, tá? Quando nós vamos analisar o tema deste livro ou deste Evangelho, nós podemos destacar o versículo número 45, o versículo 45 do capítulo 10, que ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Características de Jesus neste Evangelho, nós podemos destacar da seguinte forma, tendo em vista a ideia central do evangelista, que Jesus ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, uma das características que nós podemos destacar aqui era a ação e o dinamismo de Jesus, tá? O vocábulo logo,
ele é utilizado por mais de 40 vezes, que traz a ideia dessa ação ou desse dinamismo do Senhor Jesus. E uma outra questão aqui, servir, era o lema do ministério de Jesus. Ele veio com esta proposta para servir. E uma outra coisa que nós destacamos aqui, o Senhor Jeová, o poderoso Filho de Deus, com autoridade sobre tanto o mundo natural como o mundo espiritual. Nós vamos perceber como os demônios, os espíritos, os anjos caídos, eles reverenciavam, eles temiam a presença do Senhor Jesus. Uma outra coisa que se destaca nesse livro, tendo em vista aqui o tema servir, é que esse livro ele procura fazer um relato em ordem cronológica das ações do Senhor Jesus. E ele vai destacar também aqui em tese que o servo, ele não tem reino e não faz leis, em razão pela qual não consta nem alusão aqui ao Sermão da Montanha. Então, se ele é um servo que veio com o intuito de servir, então o evangelista não destaca, assim como Mateus ele destaca a realeza de Cristo, o Messias, que é o rei dos judeus e assim por diante. O Marcos, ele não tem a preocupação de fazer essa conotação, esta ligação, porque o foco dele é apresentar Jesus como o servo de Deus, tá? Uma outra coisa aqui é que nós não encontramos censura contra Israel, bem como nenhum veredito contra Israel. Em tese, ao servo não cabe fazer isto. Veja, só para nós notarmos aqui, a diferença que nós temos entre Mateus 21, 12 e 13 e Mateus e Marcos 11 e 11. Lá em Mateus 21 e 12, nós temos as seguintes descrições. Veja só. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Agora, veja só como Marcos descreve esta ação de Jesus. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele não faz o relato que Mateus faz da ação de Jesus em reprimir, os cambistas, aqueles que vendiam e compravam ali na casa do Senhor. Então, esta é a ideia geral que nós temos, tanto do autor e como também dos propósitos ou do tema desta carta em que Marcos, ou desse livro, ou desse evangelho que Marcos, ele escreve. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo.
Então, como nós estávamos dizendo, o Evangelho, ele é Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada, e quando nós olhamos no contexto das profecias, como é demonstrado isto, a característica de cada um dos evangelhos. Então você tem aqui o Evangelho segundo Mateus como Rei Justo. Então temos a referência em Jeremias 23:5 que nos diz: em que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, então nós percebemos esta característica, o renovo justo como rei de Israel. E agora em Marcos nós estamos estudando o servo submisso. Então você tem uma referência lá em Zacarias capítulo 3, versículo 8, em que diz: em que farei vir o meu servo, o renovo, tá? Então ele já tem aqui uma característica serviçal, aquele que veio para servir. Quando nós estivermos analisando o Evangelho segundo Lucas, que é o Evangelho do homem perfeito, veja só a referência de Zacarias 3:12. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Então ele faz, eis aqui o homem, que é a encarnação da verdade, da pureza, que é uma referência a Cristo. E quando estivermos vendo o Evangelho segundo João, tá aqui Lucas, mas é segundo João, como o Filho de Deus. Então o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, que é uma referência aqui ao Senhor Jesus. Tá? Então quando nós vamos analisar aqui a partir do segundo texto da nossa lição, do manual, que está lá na página de número 50, ele tem por título a vinda do servo, ou seja, o servo que vem para prestar o serviço o qual foi determinado pelo Pai. Tá? Então nós vamos ver aqui algumas características ou algumas verdades dentro desse contexto que vocês não podem perder de vista, que essa análise do Evangelho ela é factual, tá? Nós vamos mostrar o Senhor Jesus ao longo dos Evangelhos, aquilo que ele fez e aquilo que ele ensinou, tá? Então essa é a proposta do curso básico em teologia, analisando aqui os evangelhos, tá? Então, se no Evangelho de Mateus o enfoque foi o ministério de Jesus como o filho de Davi, o filho de Abraão, ou seja, aquele que veio exclusivamente para os judeus, né, com a finalidade de como um rei prometido que foi rejeitado, mas que há de vir para restabelecer o reino eterno dentro da visão escatológica. Então nós precisamos ter essa noção, e quando nós nos debruçamos diante do Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que é o Evangelho da humanidade, em razão pela qual ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Quando nós chegamos, o Marcos, ele tem uma característica bem diferente, pois o servo nem direito à genealogia ele tem, e nem citação quanto ao seu nascimento também é feito aqui. Tá? É mais ou menos aquela questão de debate que tem lá de Melquisedeque, que não tinha genealogia, que não tinha começo e nem fins de dias, né? Quando você pega aqui o Jesus no Evangelho de Marcos, tá? A única referência que se tem no início é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e acabou por aí. E aí já entra em João,
e depois Jesus já realizando o seu trabalho, o seu ministério. Então há um lapso de tempo quanto ao nascimento e o que Jesus ele fez durante esse período antes de ser batizado, de se apresentar a João Batista e ser batizado para dar início ao seu ministério. Então, nessa singularidade do Evangelho de Marcos, é que Jesus ele é apresentado como um servo submisso. Consequentemente, quando você analisa esse aspecto, você vai verificar esse aspecto, nós vamos ter a seguinte noção, ou a seguinte visão, dentro dessa perspectiva, que como o Espírito Santo, ou como Jesus, ele é, como servo, ele é dependente do Espírito Santo. O escritor João Marco, ele leva a incluir citações e omitir outras citações relacionadas à vida de Jesus. E como o servo perfeito, como o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida de Jesus e como servo de Deus também, não é informado, como eu disse a vocês, a questão do nascimento, a questão da genealogia, e ele não recebe nenhum tipo de honraria, pois tais coisas são irrelevantes ao servo. Seguindo este rito, esse servo, ele não teria reino e, consequentemente, ele não faria ou lançaria os princípios de alguma regra ou de alguma lei. Então, essa é a visão que nós temos de Jesus como servo submisso a Deus. Um destaque que nós temos aqui é que o primeiro versículo deste livro diz que se está entrando numa questão que é o princípio do Evangelho de Jesus. Ou seja, a priori, Marcos, antes de discorrer sobre a vida de Jesus, ele afirma de maneira incisiva de que Jesus é o Filho de Deus. Pressupõe, então, a sua autoridade como servo e também o poder que ele dispunha como servo. E aí Jesus ele é projetado dentro do cenário histórico com quase 30 anos aí, ou aproximadamente 30 anos, quando nós lemos lá Marcos capítulo 1, dos versículos de 9 a 11, quando ele chega diante de João Batista e João Batista o batiza, e aí ele já inicia de imediato, após passar 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, ele vai iniciar o seu ministério. Então, quando a pessoa, esta é a razão da importância dos 4 evangelhos. Quando então uma pessoa ela quer entender sobre esse lapso de tempo ou estas informações que Marcos não traz acerca de Jesus, então nós temos que recorrer aos demais evangelhos, tá? Temos que recorrer ao evangelho de Mateus, ao evangelho de Lucas, que Lucas vai falar de Jesus ali, alguns lances até aos 12 anos, tá? E o evangelho de João vai apresentar ampliar esta ideia de que Marcos fala no início, que o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vai ampliar esta ideia de Jesus como Filho de Deus, dizendo que ele é Deus de Deus, tá? Então, para nós entendermos
toda a vida de Jesus no seu ministério terreno, a sua encarnação, que ele já existia desde a eternidade como o Pai, coigual, coeterno, coexistente como o Pai e o Espírito Santo, nós temos que recorrer aos demais evangelhos, porque o João Marcos, né, ele não vai fornecer essas informações. Então, por exemplo, quando você pega aquela informação de Marcos 1, diz: então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Daí você pega Marcos 3:11, também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Daí quando você pega Marcos 5:7, temos: exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormente. Marcos 14:61, ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e ele disse: és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então você percebe, quando ocorria essas informações, os demônios declaravam que Jesus era o Filho de Deus, Jesus mandava eles se calarem. E Jesus ele ficou em silêncio diante do interrogatório do sumo sacerdote, quando ele meio que desesperado perguntou: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus ele fica em silêncio diante das autoridades judaicas, tá? Então, quando nós recorremos aos outros evangelhos, vai aclarar bem esse conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Uma outra coisa que nós destacamos aqui nesse texto, no texto 2, é a questão que o João Marcos ele vai destacar aqui o franco ministério do João Batista, em que ele vai apresentar Jesus para o mundo, né? Ele vai apresentar Jesus para o mundo, principalmente para o mundo judaico, né? Os judeus ali na Palestina, onde Jesus estava vivendo, e agora ele ia iniciar o seu ministério. Então, depois da narrativa de João Batista, em franco ministério profético, Jesus ele é apresentado. Então, vamos pegar aqui algumas informações no capítulo 1 para nós entendermos isso. Marcos capítulo 1 e versículo 4, nós temos o seguinte: e apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 7, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Tá? Então, diante do ministério curto de João Batista, como nós vimos, né, no Evangelho de Mateus, que alguns acreditam que foi por um período mais ou menos de 6 meses, tá? Então, Jesus ele aparece diante de João Batista e ele é batizado por João Batista. Veja só como diz o versículo 9 do capítulo 1. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, tá? E por João foi batizado no rio Jordão. E o versículo de número 10 diz o seguinte: e logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito do céu descendo como pomba sobre ele. Vocês vão perceber que o João Batista, que Marcos aqui, ele não tece muitas informações acerca de Jesus, porque o servo não precisa de muitas informações. Agora, quando você pega João Batista no Evangelho segundo João,
João Batista tece muitas informações sobre a pessoa de Jesus. E é ele que declara que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, nós vamos perceber aqui a incidência da palavra logo aqui, que é uma palavra que vem do grego, euteus, que na tradução ela pode ser em seguida, imediatamente, instantaneamente, logo após. Vai demonstrar aqui, então, o caráter do servo de Deus e que ele veio para servir. Quando se tratava dos negócios do Pai, tinha urgência, tá? Porque ele tinha um cronograma como servo, ele tinha um cronograma para ser cumprido. O servo, ele tem um cronograma, ele tem uma tarefa estabelecida, e essa atitude de Jesus, logo, imediatamente, após, entendeu? Vai demonstrar exatamente essa disposição que o Jesus, como servo, ele tinha para o trabalho. Uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui é a questão da tentação de Jesus, tá? A tentação de Jesus. Marcos 1 e 12 vai nos dizer: e logo após o Espírito Santo o impeliu para o deserto, versículo 13, onde permaneceu 40 dias. Veja o destaque aqui do texto de Marcos. Sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Tá? Então, o Marcos não tece aqui aquelas 3 tentações capitais que Jesus ele sofreu por Satanás quando findava ali os 40 dias. Ele vai dizer que ele esteve por 40 dias sendo tentado por Satanás. Observação, não faz comentário aqui que ele orou e jejuou. O Espírito que o conduziu esteve com ele esses 40 dias, e ainda temos um destaque que os anjos o serviam, tá? Então a ideia que se tem aqui é que ele, como servo de Deus, tudo aquilo que ele necessitava para o desempenho das suas tarefas, Deus proporcionou a ele, a um servo fiel, tá? Esta é a ideia que nós temos. Quando nós então partimos para o texto de número 3, nós vamos então ver aí o destaque que se tem para o poder do servo. O poder do servo, tá? Então, quando você pega essa questão aqui, principalmente nesse slide que nós temos aqui, vai demonstrar essa questão da temática do livro. Veja o versículo 45 do capítulo 12, que nós já lemos ele, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você tem aqui Marcos de 1 a 13, tá? Uma divisãozinha aqui do livro. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, tá? Então, o complemento você tem dos versículos 14 do capítulo 1 até o capítulo 10, 52, não para ser servido, mas para servir. Então você vai perceber dentro dessa narrativa de Marcos 1, 14 até 10, 52, Jesus servindo. Jesus realizando grandes atos, tá? E a partir do 11 até o 16, você vai perceber aqui Jesus se preparando para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui você tem uma visão global do Evangelho. Então, vamos analisar aqui o poder do servo no texto 3 aí do nosso manual.
Quando nós olhamos aí o versículo de número 14 do capítulo 1, temos assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Vejam só aqui a referência que se dá, que até o evangelho aqui é de Deus, não é do servo. E quando nós olhamos para João, vamos ver ali que o próprio Cristo é a palavra encarnada e ele é o evangelho. Mas veja só a construção que João Marcos ele faz aqui, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E você vai perceber, para se crer no evangelho, tem que se crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitas pessoas ou de muitas vidas. Então, o próprio evangelho aqui é Cristo. A mensagem aqui, o evangelho de Deus, está relacionado ao grande amor de Deus, que ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há um destaque aqui muito interessante, que o termo evangelho, ele ocorre 12 vezes no seu total, nos 4 evangelhos, e pelo menos 8 vezes o termo evangelho ele é descrito aqui em Marcos. Então você percebe com a importância deste evangelho no contexto dos 4 escritos. Uma outra coisa que se destaca aqui é a autoridade e o poder de Jesus Cristo, que está em evidência quando nós lemos os versículos 32 a 34 do primeiro capítulo. Diz assim: à tarde, ao cair o sol, trouxe Jesus todos os enfermos, endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes e de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Tá? Não permitia, porque os demônios sabiam quem ele era. Então destaca-se aqui pelo menos 3 coisas: o poder na pregação e para salvar, o poder sobre as enfermidades e o poder sobre os demônios. Quando nós pegamos, só para ilustrar aqui essa questão de autoridade e poder, tá? Que são coisas distintas, tá? Marcos capítulo 1, versículos 40 e 41, nós temos aquela abordagem do leproso que ele fez a Jesus. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelho: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, o tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Tá? Então o destaque aqui é para o querer e o poder de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá na carta aos Filipenses que o querer e o efetuar é de Deus. E exatamente, Jesus sendo Deus de Deus, também o querer e o efetuar é dele. É por isso que ele disse: eu quero e fica limpo. Existe no contexto daqueles que trabalham no labor do Senhor, tá? Existem uns que têm poder, mas não têm vontade. Existem outros que têm vontade, mas não têm poder. Existem outros que não têm poder e não têm vontade e querem fazer. Mas Jesus, ele tinha poder e ele tinha a vontade. Ele tinha a autoridade que lhe foi conferida a ele como o servo de Jeová, submisso a Jeová, e tinha o poder para realizar todas aquelas realizações. Então, a autoridade é que ele veio em nome do
pai, e o pai lhe deu poder para realizar todas as tarefas às quais ele foi incumbido para tal. Então, o servo de Jeová, ele evidencia então o seu poder sobre as enfermidades e a autoridade também para perdoar pecados. Vocês se lembram daquele paralítico que foi levado lá para Jesus, onde ele estava na casa, e quando eles desceram pelo telhado lá e tal, e Jesus colocaram o leito diante de Jesus, então Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados, né? E ali então houve uma murmuração dizendo que é só Deus que pode perdoar pecado. E ali Deus estava manifesto entre eles através da pessoa de Jesus, né? E foi então que Jesus, ele faz aquela pergunta clássica, dizendo o que era mais fácil dizer, não fazer. O que era mais fácil dizer? Filho, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e vai. Teoricamente, mais fácil era dizer, olha, perdoados estão os teus pecados, porque é algo abstrato, porque você não pode ver, você vai ver no resultado, no testemunho, nos frutos que a pessoa vai produzir. Tá? Mas no momento imediato você não teria como ver. Agora, a pessoa levantar, pegar a cama e ir para casa era algo que seria imediato. Tá? Então Jesus diz assim, então para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, porque eu sou Deus de Deus, sou coigual a Deus, coexistente. Tá? Então eu vou dizer a ele, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Tá? Então, se eu fazer isso, vocês vão acreditar que eu tenho autoridade para perdoar pecado? Então, se vocês vejam só aqui a questão pedagógica de Jesus neste milagre para demonstrar que ele tinha poder para perdoar pecado. Uma outra coisa que vai se destacar aqui é que o Evangelho de Marcos, o Evangelho do Labor, tá? Tem um destaque, diz assim, que é o Evangelho da mão, ou seja, da ação, do trabalho. Tá? Então, existem algumas referências que nós podemos pegar e depois vocês podem analisar isso com mais cuidado. Mas existem alguns fatos aqui. Tá? Lá em Marcos 1,33 diz assim, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. A cura da sogra de Pedro. 41 diz assim, Jesus aproximando-se, compadecendo, estendeu a mão e tocou e disse, fica limpo. E aí você vai pegar aí outras referências, você vai procurar com cuidado, você vai perceber como é recorrente estas ações de Jesus. Tocando a mão, levantando a mão e assim por diante. Tá? Então, a visão correta do servo perfeito, dentro do Evangelho, quando nós analisamos, nós vamos perceber lá em Marcos capítulo 3, versículo 5, que o servo ele tem que ter o olhar correto das situações e da sua missão para ele realizar as ações necessárias. Então temos aqui pelo menos 2 textos aqui que vamos destacar para nós entendermos isso. Então no capítulo 3, versículo 5, nós temos a seguinte descrição. Olhando, pois, ao redor, ou seja, então ele teve a visão correta. Indignando-se e corroído com a dureza do coração, disse ao homem, estende a mão. E ele estendeu a mão e foi restaurado. Quando você pega 3:34, nós temos também a seguinte declaração de Marcos. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse... eis que minha mãe e os meus irmãos,
Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Então você vai perceber que essa prática de Jesus lançar um olhar é recorrente também no Evangelho de Marcos. É bom factuar isso também. Então, a atitude do servo perfeito no serviço. Vamos destacar aqui algumas coisas no poder desse servo para nós entendermos algumas questões que nós temos aqui. Primeiro, era a atitude. Ele serviu sem ostentação. Você vai perceber nos evangelhos, Jesus não tinha ostentação. Ele sempre demonstrou uma grande ternura. Ele enfrentou grande oposição. Ele serviu com alto sacrifício. Você vai perceber que muitas vezes ele abria mão do descanso para atender as pessoas. Ele serviu de maneira organizada, serviu motivado pelo amor, e ele era um servo dedicado à oração. Esta é a visão que nós temos de Jesus. Aí nós vamos ver para o quarto texto, vai pontuar um pouco sobre a oposição que Jesus enfrentou. Tá? O capítulo 2 e versículos de 6 a 7 diz assim: mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quando você pega 2:16, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então, dado esta oposição que se dá ao servo de Deus aqui, temos aqui dois grupos denominados de fariseus, né? Os escribas, né? E entre esses também tinha os saduceus e os herodianos. E basicamente eles que formavam todo o conluio para se oporem a Jesus, que culminou lá na frente com a rejeição de Jesus como o Messias. E Jesus, ele ensinava publicamente por parábolas, e em particular ele explicava estas parábolas aos seus discípulos. Era observado a maneira hostil, cada partido religioso daquela época era declaradamente contra Jesus, e a sua presença, então, ela era indesejada, pois o seu testemunho, tá, a maneira de Jesus se comportar, condenava aqueles grupos, em tese, a nação de Israel como um todo. E aí Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a preparar os seus discípulos para o final, o desfecho do seu ministério. Aí nós temos a experiência dos discípulos no Monte da Transfiguração, 3 deles somente que participaram, Pedro, Tiago e João. Jesus, ele se transfigurou, e ali aparece Elias e Moisés, que é a manifestação de Deus. Então, naquele momento, os discípulos têm a consciência de que eles estavam diante do Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, que tabernaculou entre os homens. E aí Jesus vai orientar ali, depois que ele desce do sopé do monte e cura, expulsa o demônio do menino que estava lá, ele vai destacar que a vida do servo, ela tem que ser uma vida de fé, uma vida de oração e uma vida disciplinada e com jejum, porque existem certas ações que é necessário a pessoa estar devidamente fundamentada em Deus, através dessa comunhão, que é através de uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida disciplinada diante de Deus e uma vida de jejum. E aí depois nós vamos ter lá o texto número 6,
onde que ele vai descrever aqui o sacrifício do servo, que você vai ter no capítulo 13, aí a partir o sermão profético de Jesus, no Monte das Oliveiras, que ele vai destacar aí algumas questões. Mas uma das coisas que eu queria pontuar com vocês aqui é mais ou menos um roteiro que aconteceu até a crucificação do servo. Tá? Então, quando você vai olhar com certo cuidado, existem alguns fatos aqui que você precisa pontuar e depois que você estuda com certo cuidado, você vai perceber a riqueza desse evangelho. Tá? Então, iniciando pelo 14, capítulo 14, você vai ter nos versículos 1 e 2 a conspiração contra Jesus. Os versículos 3 e 4, Jesus é ungido para o seu enterro. Judas, ele vai negociar com os sacerdotes para trair Jesus. É Judas que toma a iniciativa, ele não foi forçado por ninguém. Tá? Ele toma a iniciativa. Quais foram as razões que levaram Judas a ir até lá? Falando, não, porque Satanás entrou no coração dele. Tá, entrou no coração dele. E qual era a condição do coração de Judas para Satanás entrar no coração dele? Tá? Porque se a pessoa que tem um coração onde Cristo está entronizado, não tem lugar para Satanás. Então a ideia que se tem aqui é que Jesus já não fazia mais parte do coração do Judas. É algo que deve ser analisado aqui. A preparação da Páscoa, dos versículos 12 a 16, Jesus ele vai anunciar a sua entrega. O outro fato é a instituição da ceia por ocasião da Páscoa. Depois ele faz a profecia da negação dos 12, em que todos o abandonariam. Ele vai falar sobre o Getsemane e as implicações, capítulo 14, de 32 a 42. Depois ele vai factuar aqui a traição e a prisão de Jesus. E depois ele vai demonstrar Jesus diante do Sinédrio, tá? A negação de Pedro, Jesus entregue aos romanos, Jesus perante Pilatos, o fato da crucificação e Jesus morre na cruz, é enterrado e ressuscita. O sepulcro, ele está vazio. Então, quando você analisa esses fatos, então nós chegamos aqui para o ponto final da lição, onde ele vai destacar o quê? A ressurreição do servo. Então, Marcos não faz menção de quem removeu a pedra. Ele não faz nenhuma menção de quem removeu a pedra. Tá? Ele não vai fazer aqui nenhuma menção. Mas ele vai dizer que as mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram até o sepulcro e elas conversaram com um ser celestial e fugiram depois do sepulcro, tomadas de poder após o ser orientá-las. Daí depois há uma aparição de Jesus para a Maria Madalena, 16, de 9 a 11, verifica que as três mulheres não viram Jesus conforme a narrativa, somente Maria Madalena, que é corroborado por João lá no seu evangelho. Depois faz uma citação de 2 de seus discípulos, Marcos não informa quem são, tá? Daí nós precisamos recorrer a Lucas para entender quem eram esses 2 discípulos a quem Jesus apareceu lá no caminho de Emaús. E depois nós temos aqui uma outra informação, que ele aparece aos 11, segundo a narrativa de Marcos, temos somente 3 aparições, tá? Segundo Marcos. E aí, nessa aparição, ele já dá a grande comissão, tá? E orientando para que eles fossem pregar o evangelho, tá? E depois nós tem aqui o encerramento desse livro. Então, uma das coisas, quando nós estamos estudando, factuando, então nós temos que ter os fatos que ocorreram no Evangelho de Marcos, e daí depois nós vamos comparar
com os fatos que tiveram nos demais evangelhos. Então eu tenho que pegar agora aqui o Marcos e analisar com os fatos. Por exemplo, eu pego os fatos que ocorreram no julgamento de Jesus e pego os fatos que ocorreram no julgamento de Jesus na narrativa de Marcos e na narrativa de Mateus. Quando chegarmos em Lucas, nós vamos fazer isso. Então, quando você junta esses fatos, você tem a visão completa do que aconteceu naquele momento, tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro.